O Mahabharata, capítulo 27, do volume 2, Bhima enfrenta Duryodhana. Os Pandavas retornaram ao seu acampamento depois de sua fracassada busca por Duryodhana. Após entrarem na tenda de Yudhishthira, enviaram soldados com a missão de procurá-lo em toda parte do campo de batalha. Enquanto aguardavam por novas, guardas conduziram os caçadores para o interior da tenda. Caindo aos pés de Yudhishthira, os caçadores disseram-lhe tudo o que havia visto e ouvido. Yudhishthira levantou-se sorridente após dispensar os caçadores, recompensando-os com copiosa riqueza, partiu com seus irmãos para o lago, que se chamava Dwapayana. Todos os guerreiros Pandavas acompanharam-nos. Encontramos Duryodhana, gritavam. Detenha-mo de uma vez por todas. Os 3 Kauravas sobreviventes, ainda tentando convencer Duryodhana a voltar à superfície, ouviram os Pandavas aproximando-se e exclamaram a Duryodhana: orgulhosos e triunfantes, os Pandavas vêm nessa direção. Temos de ir-nos. Os 3 homens montaram seus cavalos e cavalgaram para dentro da floresta, momentos antes que os Pandavas chegaram ao lago. Eles notaram que as águas do lago estavam perfeitamente imóveis, encantadas pelos poderes místicos de Duryodhana. Diante daquela visão incomum, compreenderam que Duryodhana, como um covarde, escondia-se no lago. Yudhishthira disse a Krishna: vê como este homem, dada a mentira, recorreu aos seus poderes ilusórios a fim de evitar a derrota. Ele, contudo, não escapará com vida, mesmo se Indra vier pessoalmente em seu auxílio, onde morrer neste lugar, neste dia. Krishna concordou. Com teus poderes místicos, ó rei, destrói a ilusão de Duryodhana. Aquele proficiente em ilusões deve ser destruído por meio de ilusões. Esta é a verdade. Muitíssimos Daitas e Danavas, todos mestres de poderes místicos, foram mortos pelos deuses através de ilusão. Por conseguinte, age sem demora, a fim de que esse homem perverso encontre-se com o fim que lhe é adequado. Yudhishthira chamou por Duryodhana: por que, ó melhor dentre os homens, encantastes este lago e te escondestes no fundo de suas águas? Qual a explicação para que agora desejes salvar a tua vida após haver causado a ruína de tua família e amigos e com efeito de milhares de kshatras? Levanta-te para lutar. Na tua honra, onde está? Malgrado descrito como um herói em todas as assembleias, acredito que tais descrições eram falsas, pois nada é senão um covarde. Vê como te escondes de nós a fim de proteger a tua vida. Ó homem de pecados, emerge e defronta-te com as consequências de todos os teus atos perniciosos. Não te escondas como um eunuco. Heróis nunca fogem da batalha, senão que preferem a morte e a desonra. Não devastes tua honra, mas antes te apresenta ao combate. Ou governa essa terra após a vitória tua, ou dormes sobre o solo morto por nossas mãos. À margem do lago, com seus irmãos e Krishna, com todos os demais guerreiros, Pandavas atrás de si, Yudhishthira aguardou pela resposta de Duryodhana para os arredores, olhou. O grande lago era um lenitivo para o calor e a poeira do campo de batalha. Situado em uma clareira de temperatura agradável, era sombreado por árvores altas e coloridamente floridas, cujos galhos projetavam-se por cima das águas. Variadas aves aquáticas pousavam nas árvores, sem compreenderem a repentina transformação do lago. As folhas farfalhavam ante uma brisa gentil a soprar o éter, assim enchia-se com um ruído suave, adornado pelos cantos melódicos de passarinhos. Os Pandavas sentiram-se descansados simplesmente por verem a região pitoresca, que era o refúgio de numerosos yogis e ascetas. Após aguardar por alguns instantes, Duryodhana respondeu alto: ó rei, não há surpresa no fato de que o medo vitime todas as entidades vivas, mas não entrei neste lago movido pelo medo. Privado do meu exército, sozinho eu lutei, razão pela qual estão exauridas as forças minhas. Por conseguinte, busquei o abrigo deste corpo d'água a fim de poder revigorar. Meu filho de Kunti, também deves descansar. No devido momento, certamente hei de enfrentar-vos todos. Yudhishthira riu: ó Duryodhana,
Estamos descansados o bastante. É chegado o momento para a nossa batalha final. Sobe e conclui a guerra, quer nos matando, quer morrendo como um herói. Duryodhana, ainda entristecido pelas mortes de Karna, Shakuni e de todos seus irmãos, exprimiu uma voz de angústia. Ó descendente da dinastia Kuru, não mais anelo governar este mundo, visto que estou destituído dos meus parentes e amigos. Todos aqueles por quem desejava eu a soberania sobre a terra, agora jazem mortos. Confiro-te este planeta vazio. Conquanto eu desejo derrotar-te e humilhar o teu orgulho, mesmo o teu desejo de batalha se vai quando penso em Drona e Karna e o nosso avô Bhishma. Acho que estabelecerei residência na floresta e vesti-me com pele de veado e dar-me-ei ao ascetismo. Vai-te, ó rei, e rege a terra destituída de monarcas, guerreiros e riquezas. Hei de permanecer aqui. As palavras de Duryodhana carregavam um tom de sarcasmo que não ficou desapercebido ao Yudhishthira. Impaciente, Yudhishthira replicou: Não delires, ó Duryodhana, não experimento qualquer pena de ti, haja visto que foi devido à tua ganância que todos se encontraram com a morte. Não aceitarei a terra como um presente, porquanto não é esse o meu dever como Kshatriya, tampouco tu estás em condição de assim presentear a minha pessoa, dado que já perdestes tudo. Yudhishthira sorriu aos seus irmãos e continuou: Por que, ó herói, não nos fizeste semelhante oferta quando Krishna solicitou-te que assim o fizesses? Qual é a explicação para que tu, que no passado negaste-me até mesmo o mínimo de terra suficiente para fincar uma agulha, agora queiras mimosear-me com a terra? O planeta não é teu para presenteá-lo a alguém, tampouco foi um dia. Deixa esse lago e aqui na superfície ganha o mundo ou parte para as regiões celestes após morrer em nossas mãos. Por todos os teus pecados contra nós e contra a casta Draupadi, mereces que te matemos. Não pouparei tua pessoa. Os demais Pândavas então ordenaram colericamente a Duryodhana que deixasse o lago. Furiosos, repreendiam vezes mais vezes, todos os demais bradavam seus gritos de guerra e agitavam suas armas. Ouvindo o tumulto e refletindo nas palavras de Yudhishthira, Duryodhana exasperou-se e terminou-se a lutar, mas apreensivo estava. Ó Pândavas, tendes amigos e quadrigas animais, ao passo que eu estou sozinho e sem quadriga. Como posso afrontá-los? Não considero isso como justo ou consoante aos códigos chátrias. Se me permites lutar contra vós em duelos, e de emergir, pois não temo nenhum de vós individualmente. Assim como o sol, ao nascer apaga todas as estrelas, erguer-me-ei, apagarei o brilho de teus olhos. Hoje hei de me livrar de minha dívida para com todos os meus guerreiros mortos. Os Pandavas alegraram-se ouvindo suas palavras valorosas. Fortunosamente, o Yudhishthira respondeu: Tu te recordaste acerca do teu dever, ó Duryodhana, de braços poderosos. Fortunosamente voltastes tua mente à batalha. Escolhe qualquer um de nós e qualquer arma. Prometo-me que, caso sejas vitorioso contra qualquer um de nós, podes tornar-te rei. Se derrotado, para o céu irás. Duryodhana sorriu dentro do lago, empunhando sua massa do seu lado, disse: Valentes como sois, ó poderosíssimo, se me permites a escolha da arma, escolhe, pois, a massa que agora empunho. Que qualquer um de vós que se julgue páreo para mim, apresente-se para a batalha. Pelejarei sozinho e sem montaria ou quadriga, armado apenas de uma massa, indubitavelmente matar-vos-ei todos, um após outro. Sequer Indra pode colocar-se diante de mim quando armado com a minha massa. Testemunharemos o valor de tuas palavras. Sai e mostra-te, homem. A morte te aguarda. Luta como queiras, mas não poderás escapar. Capaz de suportar a provocação de Yudhishthira, Duryodhana ergueu-se das águas. Os pandas viram o espelho da água tremular conforme deixava o fundo do lago. Emergindo das águas com a sua massa sobre os ombros, assemelhava-se a uma cimeira de montanha projetando-se para fora do oceano. Os Pandavas e seus seguidores se abraçaram e levantaram vivas ao verem Duryodhana emergir, dado que a guerra agora poderia ser concluída. Os guerreiros brandiram suas armas e tocaram seus búzios.
Duryodhana olhou furiosamente para os seus inimigos, insultado por suas exclamações de felicidade. Seus próprios lábios ele mordeu e pesadamente era como respirava. De pé à margem do largo, inteiramente molhado, olhou ao redor e tempestuou. Terá de suportar as consequências de todos esses insultos. Matando tua pessoa, enviar-te-ei para a morada de Jamaraj. Conforme falava, baixou sua massa e seu ombro golpeou no chão, fazendo o solo tremer. Fitando iradamente, o Yudhishthira disse: Eis-me aqui, ó descendente de Kuru. Cumpra tua palavra e permite-me lutar com qualquer um de vós. Tenho somente minha massa. Apresenta-me o oponente, meu afim, de que lutemos de forma justa. Tu deves ser o juiz do nosso duelo, dado que seres bastante qualificado para discriminar entre o certo e o errado. Duryodhana voltou seu olhar para Bhima, que olhou também, revelando os olhos repletos de desenfreado ódio. Ambos sabiam que o confronto final dar-se-ia entre eles. Bhima, de pé, segurava sua massa ao seu lado, pensando em seu voto de matar a Kaurava. Anelava saltar sobre Duryodhana de imediato, esmagando-lhe a cabeça com um golpe de sua massa mortal, desfechado com todo o seu poder, mas se conteve, aguardando pela ordem de Yudhishthira. Yudhishthira sorriu estranhamente ao ouvir o pedido de Duryodhana, pertinente a que atuasse como juiz da luta. O inteligente Panda sabia o que tinha em sua mente. A promessa de Bhima fora que esmagaria suas costas e na luta de massas, golpes baixos da cintura eram proibidos. Bem, o Kaurava fora admoestado copiosamente. Bhima sempre deixou clara a intenção de punir Duryodhana por seu crime há muito impune contra Draupadi. Esmagaria a coxa que o príncipe despudoradamente a ela mostrou no salão da Assembleia. Não haveria outro pecado na aplicação desse castigo. Não haveria nenhum pecado, né, na aplicação desse castigo. Yudhishthira, conduzido à ira pela lembrança do jogo de dados, respondeu rispidamente: Por que, ó Duryodhana, não discriminou entre o certo e o errado quando tu e teus seguidores matastes Abhimanyu? Sem qualquer dúvida, os deveres de um Kshatriya são severos e destituídos de misericórdia. De outro modo, como poderíamos haver matado aquela criança de maneira tão injusta? Por que agora nos pedes que lutemos contra ti em um duelo? Quando em dificuldade os homens sempre se tornam propensos a preterirem a virtude, em nada se importando com as consequências dos seus atos. Contudo, herói, dar-te-ei uma chance justa. Seleciona qualquer um dentre nós, e como teu adversário, se puderes derrotar qualquer um de nós, serás o rei. Se derrotado, rumarás ao paraíso. Krishna olhou interrogativo de Yudhishthira, que estava pensando. Duryodhana era mundialmente famoso por sua habilidade com a massa. O próprio Balarama, o irrivalizável massista, declarou Duryodhana seu melhor aluno. Talvez Bhima o pudesse derrotar, mas seria uma disputa de grande acirramento. Se Duryodhana selecionasse outro oponente, quem poderia predizer o resultado? Parecia que Yudhishthira mais uma vez arriscara tudo em uma única aposta. Duryodhana riu e deu o passo adiante. Os soldados Pandavas forneceram-lhe uma armadura, a qual ele vestiu rapidamente, resplandecente. Ele disse: Ó Yudhishthira, enfrentarei qualquer um de teus irmãos. Diferença há para mim, cuja força é incomparável. Ceifar-vos-ei a vida um após o outro, e não existe alguém entre vós que possa triunfar sobre mim em um duelo justo. Não me é apropriado ostentar minhas próprias glórias, mas digo a verdade. Transcorrida uma hora, testemunharão a veracidade do meu verbo. Que aquele entre vós que duelará comigo empunhe a massa. O orgulho de Duryodhana impediu de escolher um oponente de fácil derrota, pois julgava certo que não seria vencido independentemente de quem o afrontasse. Não temia sequer Bhima e o seu intenso ódio contra esse Pandava em particular fê-lo ansiar que Bhima fosse o adversário escolhido. Que mais os Pandavas poderiam selecionar, prevendo esse dia mesmo, ainda em Hastinapura, Duryodhana dedicar incontáveis horas praticando golpear uma imagem de ferro de Bhima. Agora poderia exercitar suas habilidades contra o Bhima verdadeiro. Enquanto Duryodhana discursava, Krishna prochegou-se o Yudhishthira e disse baixo: Ó rei, fizeste uma promessa precipitada. O que acontecerá caso Duryodhana decida pelejar contra ti
Arjuna ou um dos gêmeos. Unicamente Bhima pode rivalizá-lo com a massa, embora mesmo então, quem será vitorioso é incerto. Conquanto a força de Bhima seja maior, as habilidades de Duryodhana excedem a dele, e a destreza frequentemente derrota a força. Acredito que cometestes um grave erro. Quem senão tu haveria de desistir de um reino após vencer tão grande guerra e ter apenas um único inimigo ainda vivente? Parece, ó rei, que os filhos de Kunti não estão destinados a desfrutar da soberania. Bhima, de pé do lado de Yudhishthira, ouviu as palavras de Krishna e disse: Ó Madhava, não te aflijas, pois findarei esta guerra. A vitória de Yudhishthira é certa, dado que o infeliz Duryodhana apresenta-se diante de mim, disposto a duelar com minha pessoa. Permite-me enfrentá-lo, minha massa é mais poderosa do que aquela de Duryodhana, e minhas habilidades não lhe ficam aquém. Para não falar de Duryodhana, eu armado com minha massa, poderia desafiar até mesmo as personalidades celestiais encabeçadas por Indra. Krishna elogiou Bhima e disse: dependendo de ti, ó herói de braços formidáveis, certamente o Yudhishthira recobrará sua prosperidade, aniquilaste todos os irmãos de Duryodhana imensurável número de seus aliados. Vai em frente e agora mata o Duryodhana diretamente, cumpre tua promessa, mas luta com cuidado. Haja vista que ele é um intimidador oponente em lutas de massa. Bhima riu em menosprezo e deu um passo em direção a Duryodhana com a sua máscara pousada sobre seu ombro. Seus irmãos ovacionaram e ele vociferou: desafio o mais arrogante e pecaminoso dos homens. Não será ele capaz de derrotar-me. Hoje vomitarei a ira que úlcera dentro de mim há muitos anos. Hoje, querido irmão, arrancarei o dardo há muito fincado em meu coração virtuoso. Recobrarei nesse dia tua guirlanda da vitória. Hoje Duryodhana ver-se-á privado de sua vida, prosperidade e reino. Hoje, quando receba as novas da morte de seu filho, Dhritarashtra recordar-se-á de todos os seus pecados contra nós. Bhima rugiu e rodopiou sua massa, golpeando ao solo com tamanha força que ocasionou um breve terremoto. Duryodhana não pôde tolerar o desafio em virtude do que caminhou em direção a Bhima com seu punho erguido. Bhima ele fitou, quem retribuiu com um olhar peçonhento. Rememorava um leão e um líder de manada de elefantes entreolhando-se na floresta. Com um olhar fixo nos olhos flamejantes de Duryodhana, Bhima prosseguiu: tu te recordas de quando insultastes Draupadi, ó vicioso, e como enganaste o piedoso rei Yudhishthira, recebe agora as consequências desses atos e de teus outros crimes contra nós. É por tua culpa que Bhishma agora jaz no campo de batalha, que Drona foi morto e que tantos outros valentes heróis hajam perdido a vida. Todos os teus irmãos estão mortos, incluindo o desprezível homem que colocou as mãos no sagrado cabelo de Draupadi. Agora segui-los-ás. Hoje o teu orgulho será esmagado juntamente com as tuas esperanças de reinares o mundo. Prepara-te para colher os frutos dos teus erros. Duryodhana escarneceu: que valor há em tuas palavras ousadas? Satisfarei teu desejo por batalha. Por que desdenhas a minha pessoa? Acaso não vês minha massa? Similar ao pico do monte Himavati, nem mesmo Purandhara, senhor dos céus, poderá derrotar-me em uma luta sem o recurso de trapaças. Quem se importa com todos os meus atos ditos, errôneos, que tu ou os outros podem fazer em relação a eles? Mediante minha força, muito já tiveste de sofrer, até mesmo tornando-te cozinheiro da residência de Virata, enquanto Arjuna tornou-se eunuco. Já matei a maioria daqueles que se aliaram a ti, e tu és o próximo. Bhima estava pronto, parecia arder em chamas enquanto fitava Duryodhana. O Kaurava, relembrando-se do voto de Bhima, disse: não busque as vitórias por meios tortuosos, ó Vrikodara, dado que isso te privará de tua reputação. Luta honestamente, com todo o teu vigor, então derrotado por mim ganhará fama eterna.
Bom, Mahabharata, volume 2, capítulo 27, Bhima enfrenta Duryodhana. Krishna sugeriu que o duelo mortal ocorresse próximo ao lago Samantapanchaka, um local sagrado criado por Parashurama. Os guerreiros concordaram com a proposta e rumaram para o local. Conforme cruzavam o campo de batalha, Balarama se fez presente, recém-chegado de sua peregrinação pelos lugares sagrados. Por Yudhishthira e seus irmãos foi saudado afetuosamente. Krishna curvou-se diante dele e tocou seus pés, dizendo: Testemunhe a habilidade dos teus dois discípulos, ó Rama. Estão nesse exato momento encaminhando-se para Samantapanchaka a fim de duelarem. O alvo Balarama assemelhava-se à lua cheia nascendo ali no campo de batalha, trajando vestes azuis e adornado por joias de ouro, e uma guirlanda de lótus vermelhos brilhava quando abraçou tanto Bhima como Duryodhana, cada um dos quais lhe ofereceu suas reverências. Depois de indagar sobre o bem-estar de todos os reis Kshatras e ouvir que todos eles haviam perecido, Balarama disse: Já ouvi sobre os resultados da guerra a partir dos lábios de Narada, que me informou que a batalha entre esses dois heróis estava prestes a acontecer. Daí minha vinda. Algumas semanas atrás, sem peregrinação, decidido a não me aliar a nenhum dos grupos beligerantes. Porque não mudei minha decisão, assistirei à luta como um coração neutro. Balarama juntou seus guerreiros, que procediam a pé pela curta distância até o Samantapanchaka. Bhima e Duryodhana, ambos respirando pesadamente, caminhavam a passos longos, próximos um do outro, olhando fixamente à frente, com suas massas repousadas sobre o ombro. Uma vez em Santa Panchaka, onde Parashurama escavara um lago e enchera com o sangue de guerreiros mortos, formaram um círculo em torno de uma planície arenosa. Bhima e Duryodhana, ao centro, fitavam-se com palavras ásperas, desafiavam-se em grande ira. Rugentes, ambos regozijavam ante o prospecto da luta, cada um acreditando que logo comemoraria a vitória. Parecia uma nuvem oriental e uma nuvem ocidental encontrando-se no céu e trovejando terrivelmente. Insultos eles reciprocavam, andando em círculos com suas massas postas. Quando o duelo estava prestes de ter início, terríveis augúrios se fizeram a ver. Ventos fortíssimos sopravam e a areia caiu do céu. Os trovões eram ouvidos ecoar no céu em nuvens, sem nuvens. Meteoros caíram em um círculo negro, cingiu o sol. Chacais uivavam e crocitos de corvos e abutres também visitaram a audição de todos. Vozes pareciam gritar, subindo e descendo em uma medonha cacofonia. Ignorando os presságios, dois guerreiros enfurecidos correram de encontro um ao outro com suas massas erguidas e entrechocaram-se como dois bravios touros a lutarem com seus chifres. Quando as duas massas colidiram, um som ensurdecedor de uma explosão de faíscas se fizeram. Aplaudidos pelos guerreiros a assistirem, exibiam movimentos e golpes graciosos, girando suas armas e seus corpos à medida que lutavam. Os deuses, Gandharvas e Rishis foram testemunhar a batalha. Os seres celestes maravilhavam-se diante da rapidez e habilidade dos dois guerreiros que buscavam pelos pontos fracos do outro. Por algum tempo, nenhum deles foi capaz de penetrar a defesa alheia e suas massas chocavam-se, repetidamente soando como trovões. À medida que a luta intensificava, entretanto, começaram a golpear-se muito forte nos braços e ombros, atingidos severamente por seu oponente. Cada um deles recuava com a pancada do golpe, então rapidamente se recompunha e revidava com rápidos golpes contra seu inimigo desguardado. Ambos conheciam todos os movimentos do outro, exibiam todas suas habilidades, para maravilhamento dos que acompanhavam o duelar. Todos os que assistiram prendiam o ar e ovacionavam os dois beligerantes. A voadora massa de Bhima assemelhava-se ao cetro mortal de Jamaraj, erguido para a destruição de todas as criaturas. A arma precipitou-se sobre Duryodhana com um som semelhante ao vento veloz. O Kaurava guiava com embasbacante destreza
esquivando-se das maçaduras de Bhima e contra-atacando com magnífica celeridade. Sua massa cortava o ar com tamanha velocidade que o incendiava, atirando labaredas do alto. Por sua destreza superior, Duryodhana começou a prevalecer sobre Bhima repetidamente, o esmagando com poderosas pancadas. Conquanto maçado vezes mais vezes, Bhima em nada arredou e parecia inabalado. Atingido alto grau de ira, tentou contra-atacar seu oponente com sua massa de ferro girando com tamanha rapidez que a mesma parecia tornar-se invisível. Duryodhana, contudo, peritamente frustrou Bhima, saltando alto de forma a evitar os golpes. Dando os mortais no ar, evadia a dançante massa de Bhima, rindo ao pousar sobre o chão, e um último mortal para trás projetou-se à frente, de modo a desfechar um poderosíssimo golpe contra a cabeça de Bhima. Não obstante a grande violência do ataque, Bhima permaneceu imóvel, fazendo todos os espectadores gritarem em estupefação. Duryodhana parecia dançar no campo de batalha com sua massa continuamente girando ao seu redor e protegendo de todos os lados. Bhima via todos os seus ataques serem frustrados e imediatamente respondidos por fortes golpes de contra-ataque da parte de Duryodhana. Balarama aplaudiu a habilidade dele e os Pandavas e seus seguidores sentiram-se desalentados. Foi com grande apreensão que presenciaram Bhima receber um golpe furioso do príncipe Kaurava. Bhima exasperou-se com as táticas evasivas de Duryodhana. Depois de novamente atingido pela massa do Kaurava, recuou muitos passos até subitamente atirar sua massa na altura da cintura de seu adversário. A massa, girando como um tornado, voou de encontro a Duryodhana, produzindo um som rugiente. Duryodhana, atingido a lateral de suas costelas, caiu de joelhos e experimentando grande dor. Grande satisfação expressaram os Pandavas com suas vozes, mas Duryodhana, incapaz de tolerar aquela aclamação, imediatamente se viu capaz de colocar-se de pé devido ao poder que recebera do olhar de sua mãe. Superando a dor, gritou em fúria e precipitou-se sobre Bhima, quem, com um movimento inesperado, atingiu sua fronte. Bhima manteve-se imóvel ante a colisão, sangue fluía de sua fronte, com um fluido temporal escorrendo da testa de um elefante. Duryodhana mostrou-se incrédulo ao ver seu oponente ainda de pé. Ele recuou um passo. Bhima, ajudando-se de sua oportunidade, acertou poderosamente seu ombro, derrubando Duryodhana ao chão como um carvalho desraigado. Por alguns instantes, desmaiado, permaneceu estirado no chão ao som do ovacionar dos Pandavas e brandir de armas. Bhima guardou seu inimigo reaver seus sentidos, assombrou-se ao constatar que o golpe vigoroso e bastante para desmoronar um pico de montanha não houvesse matado de pronto. Transcorrido 1 minuto, Duryodhana estava mais uma vez de pé, ileso. Seus olhos revelaram vil satisfação quando diante do espanto de Bhima. O poder ascético da rainha indubitavelmente estava com ele. Duryodhana riu alto, então repetidamente lançou-se de encontro a Bhima. Desviando-se do golpe defensivo da massa de Bhima, o Kaurava girou seu corpo em um círculo completo e atingiu com precisão no centro de seu peito. A armadura de Bhima rompeu-se e o robusto guerreiro voou para trás, caindo como um estrondo. Aterrorizados, os habitantes dos planetas celestiais gritaram e derramaram sobre os combatentes flores perfumosas. O medo possuiu o coração dos Pandavas quando viram Bhima caído ao solo. Em poucos momentos, todavia, ergueu-se
retirando com a mão o sangue em sua face. Fitou Duryodhana com os olhos injetados. Os dois homens movimentavam-se, mantendo a sola dos pés em contato com o chão. Respeitosamente atentos um ao outro, buscavam por uma oportunidade para assaltar. Conforme circunambulavam, Arjuna sussurrou a Krishna: quem julgas superior neste enfrentamento, ó Janardana? Quais são as suas respectivas competências? Arjuna, entendido em lutas de massa, estava ansioso por Bhima. Ele também notara a aparente invulnerabilidade de Duryodhana, em virtude de que não podia imaginar como seria possível a Bhima subjugá-lo. Parecia que o Kaurava era superior. Krishna, entretanto, que salvara Arjuna de muitas situações similares, certamente sabia o que fazer. Krishna respondeu com um tom em leve sorriso. Ambos receberam igual treinamento. De Bhima é mais forte, mas a mestria de Duryodhana é maior, além dele haver praticado muito mais. Também fora bendito pelo poder ascético de sua mãe, tornando o duelo desigual, embora não seja possível a Bhima vencer um confronto justo caso recorra a táticas improbas, será vitorioso. Dolo em batalha é algo aceitável contra um inimigo desonrado. Mesmo Indra recorreu a artifícios dessa sorte, de modo a derrotar os poderosos Asuras Virochana e Vrita. Enquanto assistia os dois beligerantes atacando e contra-atacando, Krishna lembrou Arjuna acerca da promessa feita por Bhima de quebrar a coxa de Duryodhana. Uma promessa posteriormente reforçada pela imprecação de Maitreya. Ele deixou claro que essa era a única maneira pela qual Bhima poderia triunfar. Os Pandavas mais uma vez se encontraram em uma situação perigosa em virtude do erro de Yudhishthira. Krishna continuou. O douto Shukra declarou que os sobreviventes de um exército derrotado, reagrupados e de volta à luta, devem sempre ser temidos, dado que são desesperados e fixos em sua determinação. Duryodhana tudo perdera e está pronto para entrar na floresta. Yudhishthira, em semelhante situação, não o deveria haver desafiado. Agora Bhima certamente terá que recorrer a meios iníquos de sorte a findar o duelo. Se não o fizer, o reino será novamente perdido, herói. Krishna sabia que Bhima estava se esforçando a fim de derrotar o Duryodhana por meios justos antes de cumprir o seu voto de quebrar a coxa do príncipe. Arjuna compreendeu seu propósito e, conseguindo para si o olhar de Bhima, tapeou a própria coxa. Com um movimento leve de cabeça, Bhima indicou haver entendido a mensagem, a qual certamente vinha de Krishna. Ele não queria, até então, golpear Duryodhana abaixo da cintura até que houvesse sido derrotado, mas talvez não houvesse alternativa. O Kaurava pelejava em uma ira diabólica, exibindo toda sorte de habilidade e não revelando nenhum sinal de fadiga. Tampouco parecia possível feri-lo em alguma dimensão. Dependente de quão forte golpeado, o conselho de Krishna, por conseguinte, parecia-lhe a única chance. Bhima movia-se rapidamente perante Duryodhana, exibindo suas manobras e confundindo seu opositor. Duryodhana, por sua vez, exibia toda a gama de movimentos descritos nas escrituras marciais antigas. Os dois combatentes entrechocaram-se selvagemente, produzindo pela colisão de suas massas uma chuva de faíscas e estrondos que ensurdeceram momentaneamente os observadores. Lutavam eles como dois tigres ensandecidos, com os suores correndo pela face e sangue por todo o corpo,
Novamente separados, pararam por alguns momentos, apoiando-se sobre suas massas e tentando normalizar a respiração. Então, novamente arrojaram-se um contra o outro, gritando bravamente. Ambos já destruíram a armadura um do outro e agora lutavam somente contra as vestes da cintura. Seus corpos de músculos bem definidos brilhavam sob o sol do fim da tarde, conforme desferiram golpes em forma de meia-lua, davam botes e aparavam golpes, né? Recuando um passo como se intencionasse evitar a massa de Duryodhana, Bhima subitamente atirou sua massa contra o Kaurava, segurando somente a corrente no extremo de sua empunhadura. Duryodhana intuiu o movimento e desviou-se para o lado, vendo Bhima com seus braços esticados, maçou-lhes as costelas. Bhima sentiu o golpe, mas não permitiu nenhuma indicação externa disso. Invocando sua paciência, voltou com a massa para a posição básica de luta. Duryodhana não percebeu que o seu oponente estava em desvantagem, motivo pelo qual, cauteloso, não desfechou o segundo golpe contra ele. Bhima, recomposto, semicerrou seus olhos, lançou-se sobre seu adversário, desferiu um golpe giratório com a massa e, como esperado, Duryodhana saltou para cima em um movimento conhecido como Avasthana. Bhima repetidamente parou diante de Duryodhana e girou a sua massa na altura do peito em um rápido movimento em forma de arco. Conforme o Kaurava descia em direção ao chão, foi atingido nas coxas. O golpe carregava o impulso da corrida de Bhima, bem como todo o poder dos seus dois braços. A massa de Bhima, que somente podia ser erguida por 3 vigorosos homens, quebrou as coxas de Duryodhana como um raio devastado um par de grandes árvores. O solo tremeu quando Duryodhana caiu estirado sobre ele, contorcendo, sem dores, gritava. Era evidente que o duelo terminara, em virtude do que todos os homens das forças pandas rugiram em júbilo. O Yudhishthira abraçou seus irmãos e Krishna aplaudiu Bhima. Estranhos presságios novamente se fizeram presentes, poeira e ossos choveram dos céus, ventos terríveis sopraram, um barulho medonho partia das entranhas da terra. O céu enchia-se de urros assustadores, de rakshasas, yakshas e danavas. A escuridão envolveu as 4 direções e bestas ferozes gritavam em todas as direções. Bhima, ainda agitado, aproximou-se do seu prostrado inimigo. Verme, recorda como insultaste Draupadi e como cometestes muitos pecados contra o imponente Yudhishthira contra o impoluto Yudhishthira. Aceita os frutos de tuas ações. Bhima ergueu seu pé esquerdo e chutou Duryodhana. Com seu pé sobre sua cabeça do Kaurava, continuou dirigindo a palavra rispidamente. Pela penitência ascética da filha de Drupada, jaz aqui e arruinado está o teu exército. Que todos aqueles que viram ser arrastada para o salão de assembleia vejam a tua derrota. Todos aqueles que insultaram e desconsideraram os pândados já não mais gozam de vida. Vendo Bhima com o seu pé sobre a cabeça de Duryodhana, muitos dos guerreiros pandas chocaram-se e exclamaram: vergonha! Balarama, vendo o abuso de Bhima, irou-se, já consternado com a forma como Bhima derrubara o Kaurava, gritou: que a vergonha recaia sobre Bhima. Como se atreveu a desferir semelhante golpe em uma luta justa? Jamais um golpe deve ser dado abaixo da cintura. Conquanto essa seja uma regra muitíssimo antiga, esse homem vil quebrou-a. Semelhante ato não pode permanecer impune. Bom, Mahabharata, volume 2, capítulo 27, Bhima enfrenta Duryodhana. Balarama ergueu sua arma do arado, né, e correu de encontro a Bhima, semelhando-se ao monte Kailas, precipitando-se sobre o Himavati. Krishna rapidamente o acossou e o agarrou. Envolvendo seu irmão mais velho com seus poderosos braços, Krishna deteve-o e antes que pudesse chegar a Bhima. Os 2 heróis diados brilhavam com grande resplendor, parecendo o sol e a lua, conjuntando-se no céu noturno. Enquanto Balarama debatia-se contra o abraço restritivo de seu irmão, Krishna disse: ó herói, não deves agir dessa maneira. Bhima serviu aos nossos interesses, haja vista que os Pandavas são nossos amigos e, com efeito,
filho de nossa tia paterna. Duryodhana era inimigo jurado deles, logo nosso inimigo também. Cabia-nos buscar sua morte por quaisquer meios. Ademais, Bhima tinha um voto solene de que haveria de quebrar as coxas de Duryodhana e matá-lo. A manutenção dos votos pessoais é sempre um dever sagrado, e o voto de Bhima foi confirmado pelas palavras do infalível Rishi Maitreya. Por tudo isso, ó matador de Pralamba, não vejo nada condenável em Bhima. Abandona tua ira e apazigua-te, ó melhor dos homens. Balarama riu com sarcasmo. Krishna era sempre perito em fornecer argumentos, mas não o convencera. Ainda retido por Krishna, retornou. Em minha visão, Bhima sacrificou a religião pela causa do ganho material, que jamais pode conduzir ao sucesso ou à felicidade. É certamente famoso por tua devoção à probidade. Krishna respondeu, mas inexiste improbidade em Bhima, que cumpriu sua promessa e quitou a dívida que tinha com seu inimigo. Lembra-te, ó imponente irmão, de que perto está a terrível era de Kali marcada por atos repulsivos e a perda da religião. Balarama cedeu, momento no qual Krishna afrouxou seu abraço. Ainda irado, disse em uma voz retumbante, por esse ato desonesto, Bhima doravante há de ser conhecido como um combatente pérfido. O íntrico Duryodhana, em contraste, será famado como um guerreiro honrado. O rei Korava realizou sacrifícios e muita caridade deu aos Brahmas. Por fim, está oferecendo sua vida como uma libação ao fogo dos seus inimigos, motivo pelo qual alcançará as regiões de felicidade duradoura. Após essas palavras, Balarama, passos longos, afastou-se de Krishna e abriu seu carro. Seu condutor incitou os cavalos e ele foi-se, com uma nuvem branca movendo-se velozmente pelos céus. Bhima uniu as palmas em suas mãos e curvou sua cabeça ante seu mestre marcial que partia. Quando Balarama lançara-se em sua direção, permanecera-se parado passivamente, dado que considerava a morte pelas mãos de Balarama como algo de grande glória. Após vê-lo partir rapidamente, Bhima voltou-se mais uma vez a Duryodhana, que quase desmaiava devido à dor, a fim de novamente chutar e ergueu seu pé, mas o Yudhishthira segurou seu irmão e disse, abre mão desse gozo ao majestoso herói, já te vingaste e alcançaste teu objetivo, quer por meios justos, quer injustos. Deixai-o. Não hajas pecaminosamente. Duryodhana é rei, parente nosso e senhor dos Kurus, já está ele por completo arruinado, seus irmãos estão mortos, seu reino perdido, suas tropas destruídas, está submetido a uma condição deplorável, como tens coragem de insultá-lo ainda mais? Todos sempre dizem que és probo, logo deves conduzir-te de tal forma condizente à tua fama, querido irmão. Restringindo Bhima, Yudhishthira ajoelhou-se ao lado de Duryodhana e disse ao Korava, ó irmão, não te lamentes, indubitavelmente sofres agora as terríveis consequências dos teus próprios atos. Esta, ó rei, é a lei universal. Ninguém pode evitar os resultados de suas atividades, quer nessa vida, quer na próxima. Tudo certamente foi decretado pelo Criador em resposta aos nossos próprios desejos, em decorrência de tua avareza, de teu orgulho, de tua insensatez, vivencias esta calamidade, porquanto foste causador da morte de teus irmãos, filhos, companheiros e seguidores, agora tens pessoalmente de encontrares com a morte. Milhões de heróis partiram para a morada da morte, agora tens de segui-los. Ó herói, tal é o curso do destino. Yudhishthira experienciava genuína compaixão por Duryodhana, vendo-o como um tolo irmão mais novo. Desejoso de conferir conforto e consolo, prosseguiu. Não és objeto de pena, ó Korava, visto que te encontraste com uma invejável morte enquanto lutavas de forma justa. Nós sim somos dignos de pena, enquanto teremos de suportar uma miserável existência destituída de nossos amigos e parentes. Pobre de nós! Como suportarei a visão de minhas parentes, viúvas tomadas pela infelicidade? Tu, ó rei, está partindo deste mundo a fim de viveres nas moradas da boa-ventura, enquanto nós permaneceremos neste mundo de dores e sofrimentos. Yudhishthira, com lágrimas a cascatearem por sua face, suspirou, colocando-se de pé, caminhou para longe de Duryodhana, que nada disse. Os sentimentos de Yudhishthira eram nobres, mas somente ampliaram o padecimento do Korava.
que não desejava a compaixão de ninguém. Girando seus olhos em resposta à dor, respirava com dificuldade. Krishna, que também desaprovava o abuso de Bhima contra o prostrado Duryodhana, ladeou o Yudhishthira, endereçou-lhe de forma a consolá-lo, acomodando seu braço em torno de seus ombros, disse: ó rei, obtiveste uma grande vitória em razão de que não te deves lamentar. Todos os eventos se deram pela decretação do tempo. Agora que Duryodhana foi consumido por incêndio da ira de Bhima, a guerra está encerrada. Bhima, com sua cólera parcialmente decrescida, deixou Duryodhana e colocou-se próximo de Yudhishthira, a quem se dirigiu de mãos postas. Ó rei, a terra agora é tua, com todos os teus espinhos removidos. Aquele que foi a causa de tais hostilidades, agora, aquele ser baixo e desonesto, agora jaz no chão frio. Todos os homens viciosos que o apoiaram e nos direcionaram palavras cruentas estão mortos. A terra repleta de riquezas, hoje se aproxima de ti, tendo-te como seu senhor. Yudhishthira abraçou seu irmão e respondeu: a guerra agora está concluída. Duryodhana está vencido e conquistamos todo o planeta em razão de havermos seguido as instruções de Krishna. Por boa sorte quitastes teu débito para com a tua mãe e para com a tua ira. Por boa sorte vitorias-te enquanto teus inimigos jazem mortos. Todos os guerreiros pândalos levantaram vivas e agitaram suas vestes superiores. Alguns vibraram a corda de seus arcos, enquanto outros tocaram seus búzios, outros tocaram tambores e riram sonoramente. Saltando e descontraindo-se, enalteciam Bhima, aplaudindo por haver derrubado Duryodhana, até mesmo por haver colocado seu pé sobre sua cabeça. Krishna ergueu sua mão em censura. Ó reis, não é apropriado matar o inimigo já morto com semelhantes palavras. Este homem vil, pecaminoso, impudícuo e cobiçoso recebeu os resultados de sua própria tolice. Agora não mais existe, senão que se tornou como um tronco de árvore. Não o devemos ter nem como amigo, nem como inimigo. Nenhuma energia ou pensamento deve ser investido em sua pessoa. Deixamos este lugar prontamente, afortunadamente. O perverso Duryodhana, ele cujo coração é repleto de crueldade, está morto, assim como todos os seus inimigos e conselheiros. Duryodhana ouviu as palavras de Krishna de onde estava e arrastou-se pela força dos seus cotovelos, suportando o peso do próprio corpo com dificuldade. Contraiu as sobrancelhas e olhou exasperadamente a Krishna como uma cobra cuspindo veneno ele disse: ó filho do escravo de Kansa, parece que não tens vergonha. Acaso te olvidaste a maneira pecaminosa pela qual fui derrotado? Como pôde? Foi por tua instigação que Bhima desfechou seu golpe pecaminoso. Acreditas, porventura, que não percebi a participação tua? Foi por tuas maquinações enganosas que tantos heróis foram injustamente privados de vida. Bhishma, Drona, Karna, Bhurishvara foram todos mortos graças à tua astúcia. Sem teus conselhos ardilosos, os panos não teriam quaisquer chances de vitória na guerra. Duryodhana, ofegante, com o rosto coberto de suor, soltou o peso do seu corpo, estirando novamente sobre o chão. Ao príncipe prostrado, Krishna respondeu: tu, ó filho de Gandhari, perecestes com teus irmãos, filhos e familiares unicamente devido aos teus próprios atos viciosos. Ó tolo, fui eu quem solicitou a ti que retornasse a parte do reino que era de direito dos Pandavas, mas, movido por absoluta avareza, tu te recusaste a fazê-lo e muitíssimos atos perversos perpetrastes contra teus primos. Quando insultastes a imaculada Draupadi no salão da Assembleia, deverias haver sido morto ali naquele exato momento. Por aquele crime agora estás morto. Ó pecaminoso e baixo, pelo crime do ataque injusto a Abhimanyu, estás morto. Jamais respeitaste aqueles mais velhos a ti, ignorando seus conselhos. Daí jazeres sobre a terra, não reclames inutilmente, porquanto nada sofres senão as consequências dos teus próprios atos inapropriados. Duryodhana, com a voz baixa e envolta em dor, respondeu: que me importam tuas palavras, depois de haver estudado os Vedas, realizado os sacrifícios, dado em caridade e governado a terra, agora morro gloriosamente. O fim que é sempre aspirado pelos kshatras virtuosos vem a mim. Dado que desfrutei dos prazeres dignos dos deuses e obtive mais elevada prosperidade, quem é mais afortunado do que eu? Com todos os meus irmãos ascenderei
ascenderia ao paraíso, enquanto os pandas hão de aqui permanecerem perfurados pela aflição e sofrendo continuamente. Conforme Duryodhana falava, uma chuva de flores fragantes caía do céu, os Gandharvas e Apsaras tocavam instrumentos musicais e cantavam enquanto exclamavam os Siddhas: Louvado seja o rei Duryodhana. As personalidades celestiais olhavam maravilhados para a cena na superfície terrestre. A queda de Duryodhana diante de Krishna foi inteiramente auspiciosa, embora o Kaurava nutrisse inveja de Krishna, o mero contato com a eterna deidade suprema otorgou-lhe a mais elevada bênção possível. Todos mortos na presença de Krishna, indubitavelmente haviam alcançado as regiões de eterna felicidade. Enquanto uma música celestial encheu os céus, uma voz descorporificada afirmou que Duryodhana fora morto injustamente, bem como Bhishma, Drona, Karna, Bhurishvara. Ouvindo a voz invisível, os pandas sentiram-se envergonhados. Arrependidos pela forma como os 5 heróis haviam sido mortos, voltaram a olhar para Krishna. Vendo a aflição deles, Krishna tranquilizou-os, dirigindo-lhe o verbo em uma voz tão profunda quanto o rolar distante do trovão. Não vos angustieis, ó melhores dos homens. Não havia outro caminho para o perecer de tais homens. Pelo vosso bem, assim como para aliviar o fardo da terra, apliquei meus poderes ilusórios para que a vitória fosse vossa. Em um confronto regular, haveria sido impossível tirar a vida daqueles atiratas. Mesmo os guardiões do universo não haveriam sido capazes de o fazer. Não experimenteis culpa pela forma dolosa como foram mortos, pois tais meios são aceitáveis quando o inimigo é muitíssimo poderoso, e especialmente quando o próprio inimigo se permite meios similares. Em última instância, todos os Kauravas eram seguidores de Duryodhana, razão pela qual eram tão pecaminosos quanto ele. Por essa razão, foram derrotados, e vós, homens de virtude, fostes coroados com sucesso. As encorajadoras palavras de Krishna foram saudadas por bradares de aprovação da parte dos guerreiros Pandavas. Todos os 5 heróis, que eram sempre acientes a Krishna, sentiram-se consolados por seus argumentos. Vendo que o sol se pusera, Krishna sugeriu que retornassem ao acampamento, encabeçados por Yudhishthira e Krishna. Os pandas lentamente partiram, deixando Duryodhana onde jazia. Com ambas as coxas fraturadas, não sobreviveria por muito tempo. Aguardando a morte, o príncipe deixou-se gemendo em dor.